Oi, gente, está no ar o R7 Fala Comigo e hoje eu recebo aqui com a gente a Tainá de Paula, que é secretária municipal do Meio Ambiente e do Clima. Seja bem-vinda, Tainá. Obrigada, uma honra estar aqui. Legal. Agora vamos começar falando justamente sobre essa nova nomenclatura que a secretaria ganhou. Acrescentou aí o clima. Isso porque é uma importância muito grande essa discussão, né? Mundialmente, e o Rio de Janeiro, é claro, não ficou de fora dessa. Conta pra gente um pouquinho mais sobre isso. Claro, o Rio de Janeiro é protagonista na pauta climática, né? Nosso prefeito já foi líder do C40, que é uma organização internacional que reúne diversas cidades para discutir a pauta climática. E nós vivemos num contexto de mudanças extremas. Nós temos ilhas desaparecendo no Pacífico, nós temos o clássico derretimento das calotas polares e aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, nós temos as já conhecidas ondas de calor e ilhas de calor. Então, a gente precisa, de fato, construir uma política pública que enfrente essa realidade. Nós não vamos retroceder a anos atrás, né? É muito fundamental que a gente compreenda isso. As temperaturas irão subir e a gente precisa adaptar o Rio a essa nova realidade e a essa nova construção no mundo, que é nos organizarmos ao redor do clima. O que cada um vai fazer para contribuir com o meio ambiente e com as mudanças climáticas que a gente precisa realizar. E há menos de um ano, né, que você está aí com todas essas ideias, são muitos projetos. Então, a gente vai tentar pontuar aqui os principais projetos. Então, com relação ao clima, conta pra gente o que está aí no gatilho, o que já foi feito até então. Nós precisamos aumentar as áreas verdes da cidade. A gente vem discutindo muito isso. Eu e o prefeito, nós temos construído parques em toda a cidade, passando pelo Jardim de Alá, indo até em Uaíba, o extremo oeste da cidade. É uma preocupação, sem dúvida alguma, ter mais áreas verdes e, obviamente, aumentar a qualidade de vida e achar as temperaturas nos bairros, principalmente os mais quentes. Outra coisa é que a gente vai começar a acompanhar, monitorar bairro a bairro essas ilhas de calor. A gente lança no final do ano o Rio Clima, que é um painel de dados onde a pessoa vai saber, em cada bairro da cidade, se ela está vivendo um calor extremo, se ela precisa ter protocolos específicos, avisá-la que ela precisa beber água, que não é interessante ela sair à luz do sol naquele determinado horário. E, claro, adaptar as cidades para as chuvas. O Rio de Janeiro perdeu o fôlego nos últimos anos sobre o investimento em piscinões, em calhas de drenagem, soluções de engenharia, principalmente para lidar com aqueles que mais sofrem com deslizamentos, com as enchentes e com as inundações. O Rio de Janeiro tem o COR, que é o nosso centro de referência da resiliência urbana. A gente consegue retornar o Rio de Janeiro com muita rapidez a partir dessa nossa intervenção, mas é importante que a gente avance mais. A ideia é que a gente consiga recuperar a cidade a partir das enchentes no máximo, em meia hora, daqui para os próximos anos. Isso também envolve muito as questões de saúde pública, né? Há muitas doenças que acabam acontecendo justamente por conta das enchentes e a falta de organização ali daquele ambiente. Como é que isso tem sido feito junto ao povo carioca, junto às comunidades? Claro. Bem, a gente sabe que a gente tem pessoas mais pobres na cidade, elas precisam de uma maior atenção do poder público. Por um lado, as doenças que a gente chama, que a gente vincula à pobreza extrema, né? Doenças de veiculação hídrica, aquelas que já estão esquecidas, né? Dengue, chikungunya, pensar malária, os nossos índices de tuberculose nas favelas ainda são muito altos. A gente tem o caso emblemático da Rocinha, que ainda tem muitos porões, é uma preocupação da gestão nossa. E como é que a gente encara não só a adaptação dessas casas? A gente tem um programa de melhoria habitacional na cidade do Rio de Janeiro chamado Casa Carioca, mas é muito importante associar também a intervenções de qualidade ambiental. Então, ações de reflorestamento, ações de melhoria dos rios, a nossa atuação da limpeza dos rios é algo de um trabalho cotidiano e efetivo da Secretaria de Meio Ambiente. É preciso, né, reposicionar o Rio de Janeiro justamente nesse debate das questões mundiais. E isso acontece não só com relação às intervenções mesmo políticas, mas também começa ali naquele trabalho de formiguinha, ali mesmo, aqui dentro da cidade, com os moradores, as pessoas que vivem aqui. Claro. Nós
temos já uma tradição de educação ambiental na cidade, vem dos nossos ambientalistas dos anos 80, vem da atuação comunitária, tem diversos grupos no Rio que fazem essa sensibilização e a gestão pública assumiu isso como uma das prioridades. Nós temos o Núcleo de Educação Ambiental Comunitária, o que a gente chama de NEAC, e este ano nós implementamos as Guardiãs das Matas, que são trabalhadoras da ponta da discussão ambiental, que fazem um trabalho de sensibilização, conscientização sobre lixo, sobre resíduo orgânico, sobre a necessidade de uma coleta seletiva, sobre a necessidade de reflorestar e proteger determinado local em seu território. Não tem nenhuma voz mais importante do que a própria voz local. A gente tem isso muito claro no nosso cotidiano de trabalho e, para além, claro, da gente levar boa informação, da gente levar a política pública, é muito importante que os próprios moradores se organizem, se articulem, se escutem sobre as suas próprias soluções. E eu acredito que até mesmo esse trabalho de conscientização individual, ela também acrescente naquela valorização do indivíduo, né, como um todo. A pessoa se sente valorizada, né? Claro. Você não cuida de algo que você não compreende que também é seu. Isso acontece quando a gente percebe a depredação de um determinado ônibus ou de uma determinada linha de transporte ou de um determinado espaço público. É muito importante a etapa da conscientização. O patrimônio é de todos, o patrimônio é público e o meio ambiente é a nossa casa comum, a nossa casa coletiva. Então, nada mais justo que a gente aprenda coletivamente a lidar melhor com esse meio ambiente. E entender que o meio ambiente fica para nós, mas também fica para as próximas gerações, para os próximos que virão, para todos que vão utilizar daquele espaço, daquele parque natural, daquele parque urbano. E o trabalho das guardiãs, associados aos nossos educadores ambientais, vem aumentar essa voz de discussão que, olha, meio ambiente é uma pauta em rede, pessoal. Não tem como a gente conseguir lidar com as mudanças climáticas e com a necessidade de atuar coletivamente numa melhoria do meio ambiente se não for em comunidade. As ações individuais são muito importantes. Então, você não usar uma sacola plástica na hora de ir no mercado, você tomar um banho curto ao invés de um banho longo com um chuveiro aberto, fechar a torneira, manter a sua caixa sempre revista, revisada, mas as ações da comunidade são as de maior impacto. Então, cada área verde que a gente mantém em pé, conta. Cada parque urbano que a gente resolve preservar, conta muito. É um projeto muito bacana que com certeza deve refletir em toda a cidade. Mas o que eu achei mais legal também, secretária, é que é um projeto também que valoriza as mulheres, né? As guardiãs da mata, hoje são 300, mas há um planejamento para que esse número fique ainda maior. Conta pra gente. Claro. A ideia é que a gente alcance até o final de 2024 1.000 mulheres que são capacitadas dentro da gestão. A gente também tem uma lógica de geração de emprego e renda, geração de emprego verde qualificado. Essa guardiã vai poder acessar outros postos de trabalho e pensar ESG, pensar empresas que são certificadas do ponto de vista ambiental. Elas estão capacitadas para entrar no mercado de trabalho verde. Essa é uma tarefa, um compromisso da Prefeitura do Rio e da Secretaria de Meio Ambiente. E, por outro lado, retornar o seu conhecimento. É muito importante que, claro, isso construa o desenvolvimento pessoal de cada uma. Sim. Elas acessam processos de escolarização, elas são estimuladas e fortalecidas a, inclusive, acessar o ensino superior, terminar o seu processo de escolarização, que muitas têm ou o ensino fundamental, o ensino médio incompleto. A gente estimula essa complementaridade de escolaridade e, claro, que haverá automaticamente um crescimento individual. Mas a principal tarefa delas é retornar o conhecimento delas para as suas comunidades. Hoje nós temos uma atuação muito casada com outro programa que a gente está construindo, que a gente apelidou de Cada Favela Uma Floresta. Entendendo que as favelas do Rio, nós temos um passivo grande, um grau de reparação a construir importante e significativo aos territórios mais pobres, mais vulneráveis do Rio de Janeiro. A gente passou uma temporada grande negligenciando a importância ambiental da favela. Muitos parques, muitas unidades de conservação da cidade têm um muro, uma divisa entre a favela e a entrada da unidade de conservação, como se a gente dissesse simbolicamente o seguinte: essa unidade de conservação, essa floresta, é para alguns, não para vocês, e vocês que estão da porta para fora não importam ou não têm responsabilidade sobre isso.
E é justamente o contrário. A favela é a porta de entrada dessas florestas. As favelas que estão no entorno da Floresta da Tijuca são corresponsáveis pela manutenção dessa floresta, inclusive devem acessá-la com maior tranquilidade. Então, tanto a coleta dos resíduos que estão nesse entorno, a necessidade da gente frear o crescimento desordenado dessas favelas, a conscientização de uma melhor relação com os rios, com as nascentes. Nós temos tantas nascentes em favelas na cidade do Rio de Janeiro. Temos cachoeiras, poções, lagoas dentro das favelas, em territórios até então invisibilizados. Então, é muito importante esse programa. A gente tem uma frente aí de 20 territórios a atuar em 2024, já atuamos em 5 este ano, e é muito importante reverberar para todas e todos os territórios que estejam nas franjas aí das florestas da cidade. Então vamos lá, para a gente poder enfatizar um pouquinho mais sobre isso, que eu já ia exatamente entrar nesse assunto. Então, esse é um projeto para que cada comunidade tenha a sua floresta. Hoje Exato. já existem 5, mas aí ao longo de 2024 serão 20, é isso? Exatamente. A nossa favela piloto, né, a primeira que deslanchou todas as outras escolhidas, foi a Maré. A Maré já tinha um parque ecológico que estava depredado, sem atividades, e a gente já começa uma obra levando uma cozinha comunitária sustentável, uma horta comunitária, um centro de educação comunitária e, claro, melhoria da arborização e das áreas de convívio desse parque, né? Para a primeira infância, a gente tem, inclusive, uma praça da primeira infância para trabalhar a educação ambiental voltada para as crianças. A gente entende que a pauta ambiental, ela, claro, ela versa sobre os adultos. Os adultos precisam ser mais responsáveis pelo seu meio ambiente, Sim. mas a construção cidadã no processo de educação ambiental dos mais novos, dos nossos carioquinhas de Sim. 0 a 9 anos, é muito estratégico. As crianças crescem entendendo que aquele verde é delas, que elas precisam proteger o verde e que o planeta depende delas. E criança gosta, né, de estar Exato, engajada com tudo exato. isso, colocar a mão na terra, é isso que elas gostam. A gente vê que criança não gosta disso, né? Exato, exato. Bacana. Agora, secretária, é uma pauta muito legal, muito importante. Como a senhora falou, as comunidades são corresponsáveis por essas florestas. Agora, é um desafio muito grande, porque isso é muito legal, é muito interessante para os próprios moradores dessas comunidades, mas é muito interessante para qualquer cidadão, para qualquer pessoa que gostaria de ter acesso. Mas a gente sabe também que não é fácil ainda que qualquer pessoa tenha esse acesso, até porque existe aquele medo com relação à segurança pública. A gente sabe que turista ama, né, subir as comunidades, mas o próprio morador carioca muitas vezes tem medo de ter esse acesso. Tem algum projeto, algum pensamento que viabilize justamente a entrada dessas pessoas, de qualquer pessoa, esses parques, porque é muito legal isso. Claro. Nós estamos, inclusive, estabelecendo um convênio com a Embratur para a gente estabelecer um programa específico nacional de desenvolvimento de turismo de base comunitária, porque é sobre isso que a gente está falando. Sim. Como é muito importante abrir os territórios, e aí a gente está falando de geração de emprego e renda, a gente está falando de uma dinâmica econômica local, e claro que a pauta da segurança pública é uma chave fundamental, mas dar caminhos, pressupostos, instrumentos para que os territórios acessem outras formas de renda que não sair de sua favela para conseguir o seu ganha-pão é muito estratégico. Nós temos já algumas favelas que desenvolvem um turismo de base comunitária muito potente, a revelia, inclusive, da ausência de programas específicos ou não. A gente tem Santa Marta, com um programa super longevo. Nós temos a Providência, com um percurso, inclusive, focado para a pauta racial muito significativo, desembocando na Pequena África. Nós temos alguns territórios que têm um trabalho potente já. E nosso papel, a nossa função, é a gente dar mais instrumentos, mais recursos para que a gente espraie essa discussão para outras áreas. A gente tem já um programa a estabelecer no Parque do Mendanha, temos aí um piscinão histórico lá do início do século XX, que a gente está reabrindo. A Serra da Misericórdia, que tem todo um programa já longo de reflorestamento no nosso programa municipal
Refloresta Rio acontecendo e levando pessoas para visitar as suas hortas orgânicas. Tem a maior rede de horta orgânica no meio da Serra da Misericórdia. Não sei se todo carioca sabe disso. Tem no meio do Complexo do Alemão hortas orgânicas que abastecem aquela região, Muito que a bom. gente pode visitar. É um processo de construção continuada, mas que precisa ser iniciado e fortalecido pelo poder público. E é isso que a gente está fazendo. Muito bom. A gente falou agora há pouco sobre as guardiãs das matas, mas a gente também tem outro tipo de guardião por aí, né? O guardião do mangue. Isso porque a gente sabe que os mangues são ecossistemas muito importantes aqui para o Rio de Janeiro. Queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso. Qual é o papel desses guardiões? Olha, falar do mangue é muito importante no século XXI. Nós passamos o século XX negando o mangue, inclusive destruindo o mangue para produzir mais território, moradia. Nós fomos ocupando, aterrando o nosso mangue e não compreendendo a importância dele. No final dos anos 90, o movimento ambientalista começou a pautar o mangue com mais fôlego nacionalmente, mas principalmente aqui no Rio de Janeiro, e reflorestamentos muito significativos, muito simbólicos para a pauta ambiental mundial, eu diria, foram feitos aqui na cidade. E aí eu destaco a Lagoa Rodrigo de Freitas, que é um acerto, um manguezal muito consolidado, a Maré, que se reconecta com o seu nome original, ela tem maré por conta desse movimento que o manguezal fazia, da maré penetrar na favela e ter esses moradores terem outra relação com esse mar e com essa costa. E, claro, a gente está numa região, não sei se todo mundo sabe onde fica a Record, a gente está na Baixada de Jacarepaguá, que tinham também diversos manguezais, e a gente tem uma preocupação em devolver e reflorestar esse manguezal também. O que o manguezal faz? Ele é o berçário do mar. É muito importante a gente perceber que diversas espécies procuram o mangue para voltar ao mar já maduros e, obviamente, isso auxilia muito a oxigenação do mar e a biodiversidade. Uma outra grande função que ele acaba sendo uma peneira de resíduo. Então, a gente ter mutirantes, agentes ambientais que estão na ponta, no território mangue, coletando os resíduos e, obviamente, não permitindo que esse lixo, que esse resíduo volte para o mar, volte para o rio, volte para a lagoa, é muito importante. A gente compreende que essa linha programática de guardiões específicos para o mangue tem dupla função. Restabelecer a nossa relação com o mar. Nós somos, talvez, das cidades do Brasil, a maior área de costa, com muita biodiversidade. A gente tem restinga, a gente tem orla de areia, a gente tem orla de encosta com um afloramento rochoso. Nós temos o mangue também. Então, é fundamental que a gente faça educação ambiental e, claro, o trabalho de conservação e conscientização. Muito bacana, porque isso tudo também é saúde, né? Claro. Isso tudo faz parte da saúde. Inclusive, também são muitas frentes, como a gente colocou, que é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e do Clima, né? São muitas ideias, são muitos engajamentos. Agora, uma das questões também que você tem se preocupado é a questão da alimentação saudável. Como que isso tem sido trabalhado aqui no Rio de Janeiro, especialmente dentro das comunidades? Claro. Eu venho de uma realidade muito pobre e eu tenho que admitir que isso é algo que me toca pessoalmente. É uma preocupação do século XXI, A gente passou um período de pandemia com muita crise. Nós temos hoje, no estado do Rio de Janeiro, 60% da população com algum nível de vulnerabilidade alimentar. E o que significa isso? Isso aí, gente, é o eufemismo de fome. A pessoa tem dificuldade de acessar uma cesta básica completa e não é aquela cesta básica que a gente compra no mercado. É o alimento integral, o alimento vivo, de qualidade, contando com os legumes, contando com as hortaliças. E a gente percebeu que, a partir da nossa rede de hortas, a nossa estratégia foi aumentar essa produção. E aí a gente ataca duas frentes. Uma frente que é a melhoria da qualidade de vida, mais verde, mais plantio, automaticamente menores temperaturas na cidade, isso é uma conta muito fácil de se fazer. E a outra meta é garantir alimento para figuras, para pessoas que estão em maior nível de vulnerabilidade. Aí você entregar
porta a porta, né? Você conseguir identificar a partir dos territórios sociais, que é um programa também da prefeitura, articulado com os nossos guardiães das matas. Identificar pessoas vulneráveis em territórios precários, em territórios carentes, e entregar na porta da pessoa uma cesta com a nossa produção orgânica de alimento vivo é muito importante, é muito significativo. E a ideia é que a gente cresça a nossa produção cada mês 2 toneladas. Então, a gente começou, né, na nossa atuação, né, na entrada da gestão, com 4 toneladas, e isso vai se escalonando progressivamente ao longo dos meses, 2 toneladas mês. A gente vai aceitação? Abrindo. Aceitação enorme. E aí a gente tem uma estratégia para isso. Nós criamos o Circuito das Hortas Cariocas, então a maioria dos nossos parques recebe uma vez por mês o Circuito de Hortas, e a gente criou o Território Sustentável, que é uma grande ação ambiental, social, onde a gente faz o marketing dos nossos produtos, das nossas produções. A pessoa leva para casa, tem uma série de brincadeiras, atuação para as crianças e tal, mas tem ali acesso ao alimento produzido pelas hortas. Ela leva um saquinho para casa com a nossa cartela, né? Leva sua berinjela, leva seu legume, leva suas hortaliças. E aí, inclusive, aquelas que não são tradicionais também, as tais punks, né? A gente produz taioba, a gente produz proteína vegetal, a gente bota uma couve dentro da sacola para as pessoas acessarem esse novo alimento. E a nossa outra estratégia é o recondicionamento alimentar. Como é que a gente faz, por exemplo, o uso da jaca, transforma em carne, e aí Legal. a gente dá o alimento já manuseado para ela, ou em conserva, ou uma coxinha de jaca. Ela vai experimentando formas do alimento processado, mas consumido de outra forma, né? Possibilidades, porque Exatamente. é o que a gente percebe, né? Isso começa desde a infância. Sim. Fala um determinado tipo de alimento, brócolis, couve, berinjela, Sim. como você colocou, a pessoa já torce o nariz, mas quando ele é apresentado de uma forma mais atrativa, Claro. ele acaba descobrindo novas possibilidades Claro. e começa a se alimentar melhor. Claro. E aí a abrangência alimentar é também a abrangência nutricional, né? Sim. O nutricídio, como a gente fala do ponto de vista técnico, é um dos maiores índices de adoecimento hoje no Brasil, também entre os mais pobres. Então, se a gente dá uma carga de nutriente, onde a pessoa passe o dia bem, isso vai fazer com que ela durma melhor, isso vai fazer com que ela estude melhor, que ela tenha mais tranquilidade para realizar suas atividades de trabalho. Então, é muito importante que as pessoas, os cariocas, comam bem. Isso aí, secretária. A gente está quase chegando ao fim da nossa entrevista. Aliás, a gente poderia conversar muito mais, né? Sim. Tem muitas coisas para a gente poder abordar. Mas fala para a gente sobre os próximos projetos, os próximos passos da secretaria, o que o povo carioca pode esperar para os próximos meses. E aí, né? A gente está quase chegando no finzinho do ano para 2024. O que a gente tem em vista? Sim. Bom, reta final de ano. Na verdade, a maioria dos secretários de meio ambiente do Brasil estão se organizando para a COP, que é a Conferência Climática Internacional. O Rio de Janeiro levará uma delegação significativa. A gente tem um programa que a gente nem falou, que são jovens negociadores pelo clima, que vão me auxiliar na captação de recursos para a gente lidar com o desafio que é enfrentar a crise ambiental e climática do Rio. A ideia é que, em 2024, a gente estabeleça um fundo climático para a gente acelerar algumas obras que são necessárias na cidade e para a gente, principalmente, acelerar o reflorestamento do Rio. É muito importante que a gente diminua a temperatura do Rio significativamente até 2030, que é o ano global do clima, onde a gente vai olhar para os outros países e dizer: conseguimos chegar no nosso marco ou não conseguimos? Eu quero ter o orgulho de levar o Rio de Janeiro na nossa conferência e dizer: olha, nós fizemos o nosso combinado, nós não devemos nada, a gente está fazendo coleta seletiva, a gente está plantando pra caramba e nós entendemos que não tem plano B para o meio ambiente. Estamos fazendo o nosso papel, o nosso dever de casa. É verdade, porque diga-se de passagem, a gente não chegou nem no verão, a gente percebe um clima muito intenso, o sol está muito forte, isso a gente nem chegou no verão, então já dá essa dica para o pessoal, como se preparar para esse verão, que vai ser muito intenso e rigoroso aqui no Rio, né? Sem dúvida alguma. É muito importante ficar atento aos nossos dados, tanto a Secretaria de Meio Ambiente quanto o COR vão estabelecer boletins do calor extremo nas nossas ilhas de calor. Nós temos bairros aqui, e aí todo mundo fala de Irajá, todo mundo fala de Bangu como bairros mais extremos, né, de calor mais extremo. De fato, eles são quentes, mas nós temos
ilhas de calor hoje que são mais quentes ainda. Me preocupa muito em torno da Penha, me preocupa muito o Complexo do Alemão, que hoje são as áreas mais quentes e que sofrem com calor extremo de forma mais significativa na cidade. Então, fiquem atentos à água, atentos a exercício físico nesse momento do calor extremo, que vai de 10 horas até as 4 horas da tarde. Quem puder, obviamente, protetor solar, boné, proteção das partes do corpo que ficam expostas é fundamental, porque esse raio solar é muito nocivo à pele nesse horário de pico que a gente falou, de 10 às 4 horas. E o mais importante, não cortem as árvores. Nós temos um problema grande de depredação ambiental no Rio de Janeiro, tanto as podas criminosas na franja das nossas florestas, como as árvores urbanas. A gente tenta replantar, mas o replantio de uma árvore demora anos. Qualquer árvore que a gente perca impacta muito a qualidade da população que está ao redor dela. É isso aí, conscientização para todos. Muito obrigada, secretária, por essa conversa. Muito produtiva, tenho certeza que muitas pessoas aprenderam muito. Obrigada. Imagina, obrigada. Estou à disposição, gente. E a você que ficou até agora com a gente, muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.